Uma pessoa está perguntando se é esperado algum avatar, se alguma encarnação de algum ser divino está sendo esperada. Um dos pontos mais importantes da transição da Terra e da transição da humanidade é que é a descoberta e a aproximação da humanidade da superfície dos centros planetários. Os centros planetários que nós já conhecemos, não? Mistritlan, Erques, Aurora, Mirna Jai, Iberá, Anuteia, Lis Fátima. Esses são aqueles do nosso conhecimento e com os quais o trabalho tem relações. E esses centros planetários é que terão que ser reconhecidos pelos homens da superfície, pelos seres da superfície. Os centros planetários em conjunto têm mais poder ou têm mais possibilidades de atuar do que, por exemplo, um avatar, segundo o grau deste avatar. Então, nesta época, com a descoberta pelo homem da superfície dos centros planetários e com o relacionamento interno dos seres terrestres com estes centros planetários, os avatares e os seres de altíssima evolução estão liberados de encarnar na Terra. Porque um centro planetário pode fazer às vezes da presença de um avatar, como ação ou até como meio de elevação do planeta. Então, a nossa busca, o homem novo, o homem de hoje e o planeta de hoje, não está aguardando a encarnação de um ser divino. Isto é uma coisa antiga, isto é uma coisa de ontem. Porque esses seres divinos devem estar dispensados e liberados para ficar lá no seu plano, porque do plano divino eles podem fazer muito mais para o universo do que se eles estiverem encarnados aqui na Terra. Então, se houver um ser divino, uma grande luz que deva ajudar a Terra, ela poderá ajudar a Terra muito mais se ela ficar lá no seu plano, porque no momento em que ela encarna, ela se limita muito, fica muito limitada, por mais divino que seja. Então, encarnou, vira homem, num certo sentido. Então, se essas divindades podem ficar lá no seu plano, de lá elas poderão ajudar muito mais. E isto é o que está acontecendo agora. Então, esperar por uma encarnação divina neste momento parece uma coisa ilusória, já que os centros planetários se manifestaram, alguns até materializados, e abriram as portas para que nós os alcancemos, para que nós trabalhemos com eles. Então, se nós dispomos de uma possibilidade consciente de colaborar com Mistritlan, com Erques, com Aurora, com Mirna Jade, com Iberá, com Anuteia, com Lis Fátima, não é necessário que nenhum avatar encarne. Eles estão todos liberados para servirem muito mais à Terra ou qualquer outro lugar do cosmos, do plano onde eles estão. De forma que esta expectativa antiga, esta expectativa tradicional pela encarnação de um grande ser, isto hoje parece que não corresponde à realidade, porque esses centros planetários suprem a presença de um grande ser. E o centro planetário, ele tem um potencial para servir ao planeta em qualquer necessidade. Então, tudo aquilo que o planeta necessita, estes centros podem prover. Não só prover por si próprios ou com a própria energia do planeta, como esses centros têm conexões com constelações, com outros universos, com outros mundos,
com as diferentes hierarquias, com todos os níveis de hierarquias. Então nada falta a um centro planetário destes para servir ao planeta. Então, nós vamos entrar realmente numa outra época. E as necessidades do planeta, algumas necessidades do planeta são muito básicas. E não se poderia ocupar um ser divino para essas necessidades tão básicas, como por exemplo a transmutação de tudo aquilo que o homem está gerando, com a energia atômica, com a energia nuclear. Então esta transmutação contínua, isto é um trabalho muito básico e não se vai pedir para um ser divino vir fazer este trabalho. Então, esta atmosfera, esta condição do planeta, pode não permitir que certas consciências divinas se aproximem muito do plano físico. Então, os seres extraterrestres, as naves, os centros intraterrenos, estão cuidando deste trabalho básico, que é manter a transmutação de tudo o que acontece no planeta e manter a capa de proteção do planeta relativamente intacta. Porque com este uso da energia nuclear e da energia atômica, a proteção do planeta estaria se desmanchando, a capa protetora do planeta estaria se desmanchando, não estivesse sendo defendida e até reconstruída por certas formas de engenharia que as naves e os seres extraterrestres aplicam. Então o trabalho neste momento, aqui no plano físico, é um trabalho muito específico desta época. E depois virá o trabalho de reconstrução também da Terra. Então estes seres divinos, estes grandes seres, aqui não poderiam fazer isto. E podem nos ajudar lá do plano onde estão, desde que a gente vá se elevando em consciência e vá se aproximando do nível em que eles trabalham. Nós, no nível de mônada, no plano monádico, a nossa mônada tem já a capacidade de estar fazendo conexões com vários níveis divinos, porque a mônada está num plano muito próximo ao divino. Depois do plano da mônada vem o plano divino. Então, se a nossa mônada já está desperta e se as nossas mônadas já estão bem liberadas, bem atuantes no seu plano monádico, as nossas mônadas são vizinhas dos seres divinos. O plano divino é o plano imediatamente superior. Então, se as nossas mônadas têm esta possibilidade de contato com seres divinos e com a energia divina, se as nossas mônadas podem estar nesta aura destes seres, é inútil que estes seres estejam encarnados aqui no plano físico, porque aqui é outra vibração, aqui é outro plano, aqui é outra realidade. Um ser divino hoje está em contato com a nossa mônada, está fazendo contato com a nossa mônada. Não precisa que ele venha aqui, porque a mônada já está desperta para ir se adequando a esta vibração e a este contato. Como a evolução da mônada é a vida divina, então os seres divinos estão trabalhando as nossas mônadas. Então, por seres divinos, nós estávamos querendo dizer seres que têm a consciência supra-humana, seres que têm uma consciência transcendental, genericamente. Então nós estávamos incluindo nesses seres divinos os avatares, os seres divinos, as entidades, os regentes, etc. Então algumas pessoas se atrapalharam e fizeram várias perguntas. Mas ali na página 88 do glossário, existe inclusive uma ilustração a respeito da constituição do homem. E ali então se vê que a consciência do avatar abrange desde o ego até o nível astral cósmico. E isso então na ilustração está claro. E depois na página 306 também tem uma ilustração com os níveis de consciência
e todas as faixas de expressão desses níveis. Então, para aqueles que querem ser mais precisos, que querem uma ideia mais exata das coisas, então na página 306 isso está mais explicado. Agora, nós gostaríamos de repetir que nós dissemos que não haveria manifestação de avatares no plano físico. Isto foi dito aqui. Uma pessoa citou alguns livros do tibetano, no qual isto também está dito, isso está afirmado. Então foi só isso que nós quisemos dizer. Que avatares, seres divinos, não têm mais necessidade de encarnar neste momento. E aqui a gente acrescentou algumas coisas que nos livros do tibetano não existem, porque a obra do tibetano abrangeu até 1975. De 1975 em diante, segundo ele mesmo, as coisas se desdobraram ou mudaram, mudou de ciclo. Então a obra do tibetano diz respeito até 1975. E por isso, embora ele soubesse destas coisas, ele não pôs nos livros porque a obra tinha uma tarefa, que era chegar até 1975. Então por isso que ele não se referiu ao que vinha depois, quer dizer, a nossa conscientização a respeito dos centros planetários, ele não menciona, porque não era da tarefa dele, embora ele conheça. Então, a parte dos centros planetários, a parte das civilizações paralelas, isto tudo é um conhecimento que vem à tona depois de 1975 e até depois de 1988. Então não pode mesmo estar lá. E uma pessoa vindo para a Figueira viu no céu um triângulo de estrelas. E ela gostaria de saber o significado disto. Bem, um triângulo de estrelas pode estar significando o equilíbrio transcendente, a entrega e a divinização da vida. Isto é, uma pessoa que vai se aproximando de Figueira, uma pessoa que vem se aproximando deste conjunto de energias, ela está com uma coligação com este tipo de equilíbrio. Então, o equilíbrio transcendente, o equilíbrio superior, isto é tarefa da mônada, tarefa da alma. A entrega é tarefa da personalidade, tarefa da pessoa que está vendo aquilo no céu. E a divinização da vida, que é a última estrela do triângulo, representa o resultado disto. O resultado da mônada e da alma se equilibrarem nos níveis transcendentes, o resultado da entrega da pessoa é a divinização da vida. Então a vida se diviniza depois que estas coisas acontecem. Depois que a mônada e que a alma se equilibram nos planos transcendentes, que o indivíduo está entregue. Isto é o triângulo que ela viu. Ando percebendo algo estranho em meu comportamento. Quando eu estou em Figueira ou em contato com pessoas deste meio, sinto que me torno uma pessoa extremamente paciente, pacífica, atenciosa, um típico primeiro raio, porém muito educado. Mas quando eu retorno para minha casa, há uma radical transformação em minhas atitudes. Eu me torno um ser muito agressivo, com gestos e palavras impacientes, autoritária, muito orgulhosa. Tento fazer um trabalho interno de paciência e de humildade, mas fico incontrolável. Não sei como pode haver uma transformação. Será que é o meu karma familiar?
Será que é a energia do ambiente? Serão as pessoas lá ou serei eu? Vê que na pergunta já tem a resposta, a pessoa já sabe todas estas coisas. Nós vamos caminhando, não é? E durante o caminho vamos desenvolvendo certos aspectos, mas não dá tempo dos antigos aspectos se dissolverem. Então, uma certa altura do caminho, a gente fica com 2 aspectos, fica com mais de um aspecto que vão convivendo até eles sintetizarem. Então, esta pessoa já desenvolveu uma série de qualidades que aqui ela põe em prática, primeiro porque nós precisamos dessas qualidades aqui. E segundo, porque ela encontra aqui também uma energia, um ambiente interno que facilite para que essas qualidades emerjam. Afinal, aqui existe uma hierarquia espiritual presente na essência do centro. Então, a tendência de cada pessoa que entra aqui é se valer das maiores qualidades dela. Então, isto é uma tendência. A tendência é aqui a pessoa mostrar o seu melhor lado, porque isto é atraído pela própria essência do centro, pela própria parte interna do centro. E apenas a pessoa sai desta aura, tudo aquilo que não está firme nela, tudo aquilo que ainda não está muito ancorado nela, que ainda está opcional ou que ainda está sendo construído, então isto tudo pode não encontrar apoio ou pode não encontrar estímulo lá no ambiente onde ela vai. Agora, como ela pergunta aqui, será o karma familiar? Isto pode ser sim uma resposta. Isto é, a família pode ter o karma de tê-la assim, lá dentro. Então, no momento em que o karma familiar abrir numa outra direção, nesse caso, se é uma coisa kármica, aí ela vai se transformando lá dentro da família também. Mas isso não está sendo dito para a gente se manter nessa situação por causa do karma familiar. Porque a gente pode também colaborar para que o karma familiar vá mudando de tonalidade. E ela pergunta se o que acontece na casa dela é por causa das pessoas lá ou dela. As duas coisas. O que acontece tem uma correspondência. Então, se você chega na sua casa e tem uma situação, aquilo é algo que pertence a eles e pertence também a você. E se você chega aqui e tem outra situação, aquilo é algo que pertence aos daqui e a você também. É sempre algo que nos corresponde, senão a gente não poderia estar vivendo. Senão a própria vida tiraria a gente da situação, ou a situação se dissolveria. Se você está vivendo aquilo, é porque em algum ponto aquilo corresponde a você. Então tem muitas mentes que ficam perguntando, mas como é que mestres ascensionados podem ficar neste mundo? Será que este mundo corresponde a eles? Não, aí já é outro caso, aí é diferente. Claro que se houver um mestre ascensionado encarnado, coisa difícil, mas se houver um mestre ascensionado encarnado, mas está no mundo para servir ao mundo, está no mundo a serviço. Este é um outro grau evolutivo. Agora, como fazer, ela pergunta, como fazer para resolver todo este impasse? Nós podemos ter uma aspiração, podemos ter uma intenção e podemos reafirmar a intenção de estarmos servindo. E a nossa intenção não precisa de servir a alguém, ou de servir ao mundo, ou de servir às coisas, é simplesmente servir. Servir, seja o que for. Naquilo em que nós formos colocados, é ali que se tem que servir. Esta intenção ajuda a harmonizar e equilibrar tudo isto. Porque se você não tiver nenhuma intenção de permanecer em casa na família, e nenhuma intenção de sair de casa e de abandonar a família, você não tem que ter intenção de nada, nem de ficar e nem de sair. A sua intenção é de servir, nada mais. Se a intenção é servir, então a lei do serviço e a vida
vão te colocar onde você tem que servir. Se a sua intenção é servir, se o seu serviço vai ser útil na sua família, você vai ficar ali servindo. Se o seu serviço não for útil à sua família, porque elas querem outra coisa, você vai ser colocado a servir em outro lugar, numa outra situação. Então, não se trata de dizer aonde quer servir e nem de discutir aonde se está e com quem se está lidando. Se trata de reafirmar a intenção de servir, seja onde for, o que for e quem for. É servir. Aí as coisas vão se esclarecendo. E uma pessoa sonha muito que está assistindo crianças e adolescentes e que está vestindo essas crianças, uma a uma. Mas nesses sonhos, ela mesma está sempre nua e sem nenhum constrangimento. É que esta nudez e essa vestimenta é simbólica. Então, vestindo as crianças e vestindo os adolescentes, isto está mostrando um certo tipo de trabalho. Vestir uma criança quer dizer ir suprindo do necessário as almas jovens, as almas que tiveram menos experiências na encarnação. Isto quer dizer uma criança. Então, o trabalho desta pessoa deve ser suprir, deve ser ajudar, deve ser servir almas jovens e adolescentes e almas que já começam a crescer em consciência, que ainda não são almas adultas, não são seres completamente conscientes, mas são adolescentes, isto é, estão passando daquele estágio de crianças inexperientes para almas que já vão compreendendo. Então, isto é que esta pessoa deve fazer. O trabalho desta pessoa não é com adultos, não é com seres adiantados. O trabalho com esta pessoa é com almas que ainda não têm tanta experiência, com almas jovens e com aquelas almas que estão começando a desabrochar. E ela já tem condições de fazer isto, já tem condições de trabalhar nisto, porque no sonho ela se vê nua, isto é, ela se vê bastante pura, bastante entregue, bastante simples diante desta tarefa. Nu quer dizer também não ter ideias próprias sobre as coisas. É estar desnudada de ideias, de planos, de expectativas, de formas de fazer, que é para chegar diante das tarefas e materializar e realizar e ajudar naquilo que for necessário e naquilo que o plano evolutivo for indicando. Bom, agora aqui, o tema de ontem sobre a simplicidade abriu observações importantes. A percepção de que isso é uma tarefa realmente importante, simplificar as coisas. Pensa-se muito em grandes obras, em coisas miraculosas, em contatos extraordinários, etc. Mas, para ilustrar, ontem mesmo passou-se uma coisa. Uma pessoa solicitou a outra que acompanhasse aqui em Figueira, pois queria ser ajudada a abrir e fechar as porteiras por onde passasse. A pessoa se recusou a ajudar, dizendo que basta uma pessoa para abrir uma porteira e para fechar a porteira. Então aí a pessoa pergunta: como é que esta pessoa quer evoluir se ela não consegue nem ao menos ajudar um irmão a abrir uma porteira? Porque talvez neste momento ela tivesse a oportunidade de desempenhar uma tarefa real e talvez tenha perdido esta oportunidade. Até aqui a gente vê a crônica comum, não é, vulgar das pessoas no mundo, na vida delas. Mas aqui agora vem uma coisa mais consistente. Então a pessoa assistiu isso, uma que pedia para ela ajudar na porteira, a outra disse que não, porque ela podia fazer sozinha.
E até aqui, pronto, esqueçamos isso tudo. Então aqui vem uma coisa que ela se lembrou que está na Bíblia que diz: quem não cuidar das pequenas coisas não saberá cuidar das grandes. Isto ninguém tem a dúvida que é verdade. Porque quem não quer cuidar de uma pequena coisa, quem não quer fazer uma coisa porque é muito simples, ou quem acha que não pode fazer uma coisa porque ela está abaixo da capacidade dele, ou porque outros menores podem fazer aquela coisa, isto é uma pessoa que não está apta a cuidar de coisas realmente maiores, que não está pronta para assumir outras coisas. Porque nunca se ouviu falar que um ser de elevada consciência se recusasse, se eximisse a participar de coisas simples, de coisas de outros planos, não que não precisavam de tanta consciência evoluída. Quem não cuidar das pequenas coisas não saberá cuidar das grandes. Isto é uma coisa que serve realmente para todos nós. E aqui eu me lembrei, quando estava lendo isto, quem não cuidar das pequenas coisas não saberá cuidar das grandes, me veio logo em mente, eu fui algumas vezes com Saruma lá no Vale de Erques, no plano físico. E quando nós íamos lá, Saruma guiava o carro. Ele guiava o carro e eu estava sentado ao lado. E para a gente chegar lá na área de Erques, eu me lembro que a gente atravessava, acho que 2 porteiras. E quando a gente ia se aproximando das porteiras, ele saía do carro com tal rapidez para abrir a porteira, para o carro passar, que eu não tinha oportunidade de abrir a porta e de chegar antes dele. Pois eu vi que ele queria mesmo fazer aquilo. Depois da segunda vez eu já não tinha mais ímpeto de abrir a porteira, porque sabia que aquilo fazia parte da intenção dele. Então ele estava guiando, ele ia lá no Vale de Erques ser o intermediário entre nós e os irmãos intergalácticos, e ele saía do carro, abria a porteira para nós passarmos. E depois o carro passava por lá de lá, ele saía do carro, fechava a porteira e nós continuávamos. Isto diz tudo para aqueles que não gostam de abrir e fechar porteiras, ou para aqueles que não gostam de fazer certas coisas que cabe a todos nós fazer. A gente vai compreendendo certas coisas com o tempo e vocês vão observando que para as pessoas fazerem as coisas para nós, precisa que aquilo esteja sendo bom para as pessoas. E não porque a gente precise ser servido. E não porque a gente tenha que ser servido. Então aqueles que aceitam assim o serviço de todo mundo, ou que exigem o serviço de todo mundo, ou que esperam que os outros venham fazer as coisas para nós, teriam que rever um pouco esses pontos de vista. Porque, como se viu por Saruma e como se vê por tantos outros seres, eles fazem aquilo que é bom para os outros, fazem aquilo que os outros estão precisando. E se alguém vai servir um destes seres, ele aceita porque está sendo bom para aquele que está servindo, mas não que ele queira ser servido, não que ele imponha aquele serviço. E às vezes as tarefas são várias, as tarefas são muitas e elas têm que ser repartidas. Então isto é uma outra razão para as pessoas estarem cumprindo tarefas, porque as tarefas têm mesmo que ser repartidas. E na repartição das tarefas, naquela divisão de tarefas, acaba que faz parte da tarefa de uma pessoa vir servir naquele momento. E isso com discernimento a gente precisa ver o que está realmente acontecendo, o que está realmente sucedendo. Agora, um ser mais avançado, ele está nessa situação de ser servido e de estar recebendo serviço, mas ele na consciência dele deve estar ali naquele momento aberto e deve estar ali naquele momento disponível para servir muito mais aquele que o está servindo. Isso já é outro ponto, mas isso já é na consciência do ser. Então, alguém chega e está servindo. Você que está recebendo aquele serviço, você deve estar preparado para servi-lo incondicionalmente, porque senão ali fica um débito.
Ali fica uma questão kármica que o ser evoluído, o ser mais evoluído, tem que evitar que se arme, que aconteça. Então, sempre que a gente está recebendo um serviço, aquilo é um sinal para nós que a nossa disponibilidade para servir deve se ampliar e não diminuir porque está sendo servido e não se compensar. Isto é, se alguém chega aqui com um copo d'água, aceita-se aquele copo d'água, mas ao mesmo tempo aquele copo d'água deve nos estimular a estar incondicionalmente abertos para servir, seja aquela pessoa, seja outro, o que for. Então aquilo não é que a gente esteja aproveitando de uma coisa, a gente está recebendo um sinal de que nós devemos servir muito mais. E mesmo que isto não se efetue ali na hora, mesmo que isto não aconteça ali fisicamente, concretamente, isto entra no equilíbrio kármico geral, naquele quadro, naquele esquema das intenções, naquele esquema das ofertas, naquela disponibilidade que vai aumentando, que vai crescendo nos planos internos e nos planos sutis. E aí as coisas vão podendo ir se equilibrando. E uma pessoa acha que nós devemos nos preparar para esta mudança de ciclo do 8 de agosto, de 8/8. E pediu mesmo que a gente nas partilhas comece a se preparar para que este próximo 8/8 seja uma transição real e significativa para nós todos. Claro que isto tem dois lados. Se nós formos ver o pensamento do dia de ontem, pensamento de Sri Aurobindo, nós vamos ver um lado desta questão, que é o seguinte: não deixes a mente agir antecipadamente num trabalho a ser feito. O poder que age em ti cuidará daquele trabalho no tempo oportuno. Isto aqui é um lado da coisa. Então nós não estamos compulsoriamente obrigados a preparar o 8/8. Porque a mente não deve agir antecipadamente num trabalho a ser feito. O poder que age em nós cuidará desse trabalho no tempo oportuno. Bem, isto é uma santa verdade. Porém, aqui tem um detalhe. O poder que age em nós cuidará daquele trabalho no tempo oportuno. Então, este pensamento de Sri Aurobindo é para aqueles que já têm o poder interno agindo por eles. Então, isto é uma santa verdade, mas não para todos. Porque quem não tem o poder interno ainda cuidando do trabalho no tempo oportuno, mas ele ainda está agindo com as suas forças, as suas intenções, enfim, a sua personalidade externa, talvez este tenha sim que ser preparado. É muito equilibrado nós unirmos as duas coisas. Por um lado, não está antecipando tudo o que se estudaria, se falaria e se refletiria no dia 8. Não precisa antecipar tudo, porque a própria energia daqueles dias vai trazer um outro tipo de reflexão e vai trazer um outro tipo de energia. Mas ao mesmo tempo, nós irmos nos preparando internamente para chegar neste momento cíclico. Porque aí, se nós estivermos internamente preparados, aí esta energia vai poder ser mais incisiva, vai poder ser mais precisa e vai poder agir mais intensamente, mais profundamente, se nós já estivermos preparados. São pontos de vista que nós teríamos que ter presente. Agora, para aqueles que não sabem o que significa 8 de agosto, 8/8, isto representa uma mudança de ciclo no planeta. Cada 8 de agosto, cada 8/8, a vida planetária aperfeiçoa a sua resposta
a consciência do planeta se abre mais àquilo que são os impulsos, não? De comandos maiores, de consciências regentes do cosmos. Então, isto é um momento cíclico no nosso calendário terrestre, o 8 de agosto, em torno do 8 de agosto, é um momento cíclico no qual a vida planetária tem condições de aperfeiçoar, porque ela amplia sua resposta, ela se abre mais aos impulsos maiores e a consciência do planeta compreende mais aquilo que a consciência cósmica, aquilo que a regência central do cosmos está procurando transmitir. E esses ciclos de progresso planetário e da humanidade representam uma gradual compreensão dos propósitos de uma consciência central do cosmos. A humanidade, para estar compreendendo mais estas coisas e para estar vivendo estas coisas, isto é, a humanidade para ir entrando nesses ciclos de vida maiores, grupais, universais, esta humanidade precisaria estar vibrando e precisaria estar com a sua consciência em níveis além do mental. Então, no nível mental, isto tudo fica só uma teoria, mas a disposição mesmo para participar desta vida maior, a decisão de participar de uma vida não pessoal, de uma vida grupal, de uma vida superior, começa a acontecer quando nós começamos a entrar como consciência nos nossos níveis espirituais, nos nossos níveis mais elevados. Então, a cada 8 de agosto, cada ciclo deste, nós temos a oportunidade de estarmos mais sintonizados com o nosso próprio nível espiritual. Porque aí, nós estando sintonizados com esses níveis, nós vamos poder compreender os ciclos do planeta e ajudar no serviço planetário. Porque a consciência planetária, a cada ciclo deste, está se afinando mais com este governo central do cosmos. Este governo central do cosmos, isto que para nós é o governo central e com o qual a Terra está se conectando cada vez mais, e nós também estamos nos conectando através do nosso nível espiritual, esta consciência central do cosmos está neste momento fazendo uma sintonia num nível elevado que nós não podemos conceber. Isso está fazendo uma sintonia para que aquilo que nós chamamos de confederação intergaláctica se efetive na consciência de todas as galáxias. Porque há muitas galáxias e nós estamos aqui em uma galáxia. E esta consciência central do cosmos está, neste momento, trabalhando para que todas estas galáxias formem uma intercomunicação, para que todas as infinitas galáxias que existem se tornem uma consciência só. Então, isto é o que a consciência central está fazendo. E esta confederação intergaláctica, este despertar de cada galáxia para se unir com todas, para ser uma galáxia única, é isto que está realmente se passando no nosso sistema, nesse sistema do qual nós fazemos parte. Estas galáxias, todas juntas, confederadas, elas terão mais força, terão mais poder para todas juntas se aproximarem àquilo que são as fontes imateriais de vida. Porque uma galáxia é uma coisa material. Você vê até a galáxia no céu. Então, a galáxia é uma coisa material. Mas a confederação de todas essas galáxias se formou, existe, para que todas as galáxias se unam
porque aí esta força vai aproximá-las da imaterialidade. Então vão ser aquilo que elas têm que ser, perfeitas, mas não materiais, dentro de uma ordem imaterial e seguindo as leis imateriais. Então, como a Confederação Intergaláctica tem esta função e este programa de unir todas as galáxias e tudo isto se tornar imaterial para se fazer uma evolução realmente maior, isto em ponto infinitesimal está acontecendo na consciência humana. Agora, a consciência humana nem sempre sabe interpretar isto. E a consciência humana precisa de uma instrução, de uma inspiração, precisa que uma ordem superior venha ordenar as coisas que estão acontecendo dentro de cada ser, mas o que está acontecendo dentro de cada um é também este ideal de imaterialidade, que isto vem da Confederação Intergaláctica como ideia última, como essência e como ordem principal. Então nós vivemos uma situação muito interessante, que é de você ter várias tarefas na matéria, você ter vários programas a desenvolver nos mundos materiais, não só neste, mas em todos os mundos materiais que existem. Existe esse chamado da Confederação Intergaláctica para a imaterialidade. Então nós vivemos um momento que alguns chamam de crise, que é um momento muito típico desses tempos, que é você estar cuidando da evolução em todos os planos, inclusive no plano material, e ao mesmo tempo você saber que você está numa ordem que está buscando a imaterialidade, que está querendo desenvolver as coisas além desta matéria, que aqui ainda tem muito o que evoluir. E o homem, a mente humana, a alma humana ou a mônada humana, já chegou num grau evolutivo que pode captar estas coisas, que pode participar destas coisas com equilíbrio. Isto é, não só ficando aqui no mundo material sem tratar da antimatéria, e ao mesmo tempo também não fugindo para a antimatéria e deixando tudo aqui por fazer e tudo aqui por realizar. Isto é o equilíbrio que o homem de hoje tem que conseguir para que o plano se consume, para que o plano se realize. E a cada 8 de 8, isto vai ficando mais claro. Agora, entre um 8 de 8 e o seguinte, nós passamos por vários ciclos intermediários. E vemos que nós temos o ciclo em que nós estamos semeando, que vai de 8 de maio a 8 de 8, da semeadura. Nós estamos semeando coisas, mas essas coisas que estão sendo faladas aqui hoje, isto é como jogar sementes. Nós estamos fazendo uma semeadura. E isto é o ciclo disto. Nós temos que atirar sementes, receber sementes, nada vai acontecer agora. Nós estamos recebendo as sementes. Depois de 8 de 8, até 8 de novembro, vem outro ciclo. Estas sementes que nós agora recebemos ou semeamos, isto vai começar a germinar, vai começar a surgir. Mas ainda não vai virar uma flor e nem um fruto. Isso é para outro ciclo. Isto vai começar a germinar, porque é um trabalho uma semente germinar. É um trabalho, um impulso que nós recebemos começar a germinar. Nós, durante um ciclo, recebemos aquele impulso e aquele impulso fica ali. Depois precisa um outro ciclo, um outro movimento da energia, precisa um outro movimento geral do cosmos, do universo, para que aquilo se transforme de impulso em coisa que começa a germinar. E depois vem um outro ciclo, no qual alguma coisa aparece. E depois
vem um outro ciclo, que é a realização daquilo que está surgindo dentro do plano evolutivo. Então, esta vivência dos ciclos, a gente ver a vida assim, nesses ritmos, nos dá muito equilíbrio, nos dá muita harmonia, nós não ficamos nem apressados e nem muito lerdos. Então, a gente sabe, é bom saber que existem esses ciclos e cada ciclo traz uma coisa, e nós temos que ficar nesta observação tranquila, nesta observação equilibrada, que é para quando muda o ciclo nós mudarmos também. O ciclo nos leva junto, mas para isso nós temos que estar bem em harmonia com esses movimentos todos. Nós nem precisamos saber conscientemente o que vai acontecer no ciclo futuro, mas o que nós temos que fazer é nos deixar levar por este movimento cíclico, porque aí tudo aquilo que em nós estiver preparado para o novo ciclo vai desabrochar. O que não estiver preparado vai aguardar um outro período. Então, há coisas em nós que estão preparadas para mudanças e outras coisas que não estão. Então, nós entramos num novo ciclo, vários pontos nossos ali desabrocham, outros aguardam, ficam para o próximo. E nós não temos muita consciência destas coisas. Mas saber isto, saber como é que isto funciona, nos dá uma grande fé, nos deixa muito seguro, principalmente quando nós temos capacidade de entrega. Então, se nós temos esta capacidade de entrega, nós sabemos que tudo aquilo que em nós estiver pronto vai acontecer. Aquilo que não estiver pronto vai ser deixado para depois, ou vai acontecer posteriormente. Mas sempre tem algo acontecendo. Sempre tem algo que está evoluindo, sempre tem algo que está avançando. Senão nós não estaríamos vivos, inseridos nessas correntes.